Fala galera da FX, bom, vamos então para a gente encerrar o nosso reta final, a gente vai trabalhar agora questões, a gente vai resolver 15 questões sobre todo o tema que a gente abordou e algumas outras coisas que a gente não conseguiu aprofundar, por ser um curso extensivo, um curso de reta final. Galera, o que eu quero falar para vocês? Aqui a gente não vai só resolver as questões, mais importante que isso, a gente vai buscar entender porque as outras assertivas estão erradas ou não são o que a banca pede, beleza? Até porque uma questão que ela veio no gabarito como errada em uma prova anterior, ela pode ser utilizada talvez como uma resposta certa numa próxima questão. Beleza, galera? Então a gente, além de resolver, a gente vai destrinchar cada ponto que a banca pede pra gente. E já adianto para vocês, são questões de um nível muito bom. Então a galera que conseguiu um índice de acerto e bacana, pode ficar tranquilo que vocês estão muito bem preparados, beleza? Qualquer dúvida, eu sempre deixo o Instagram no início aí de cada vídeo. O professor tá lá, pode me chamar, Igor, tive dúvida em tal questão, debate aqui comigo, eu não consegui entender, eu estou sempre à disposição, beleza, galera? O nosso intuito é a aprovação de vocês. Vamos lá? Primeira questãozinha aí. Questões mais extensas, eu tentei trazer o máximo de questões extensas porque é a pegada, é o perfil da nossa banca. Então muitas vezes a banca ela nem vai te perguntar algo tão difícil, mas ela quer te cansar, beleza? Vamos lá. AJ e BJ são irmãos gêmeos com 17 anos de idade. Em certa ocasião, após uma discussão, BJ atacou AJ com a faca, com nítido propósito de matar. Porém, antes de ser atingido pelo golpe de BJ, AJ conseguiu se desviar e empurrou BJ, que foi ao chão. Na queda, BJ caiu com o abdômen sobre a faca, sofrendo uma grave perfuração. Depois disso, AJ ainda prestou socorro a BJ, o que acabou salvando a sua vida. A partir das narrações sobre a teoria do delito aplicadas a esse caso, assinale a alternativa correta. Bom, galera, redação péssima, é aquela questão que te confunde, você já cansado ali na prova, chega uma canção dessa com tanto AJ, BJ, realmente talvez seja isso o intuito do examinador. Não é algo legal você tentar extrair o cansaço do candidato, pelo contrário, a gente tem que tentar testar o conhecimento. Então vamos nos ater o que a questão pode trazer de importante. Bom, trouxe aqui a idade, geralmente a gente tem que saltar os olhos mesmo, tem que ser algo que nos manifeste uma atenção maior. Trouxe a idade de 17 anos. Mas aqui a gente vai entender que a questão ela não vai ter tanta relatividade com a idade, não. Logo depois, ele diz que atacou com a faca, olha o propósito, de matar. Então, se fosse um crime que viesse na modalidade perguntando sobre lesão corporal, tentativa, aqui seria extremamente importante, porque o propósito ele é de matar. E porém, antes de ser atingido, olha para você ver, a lesão era injusta. Antes de ser atingido do golpe de BJ, a J consegue se desviar e apenas empurra BJ, que vai ao chão. E tudo indica que na queda, acidentalmente, caiu com o abdômen sobre a faca, gerando uma grave perfuração. Depois disso, a AJ ainda prestou socorro a BJ, que acabou salvando a sua vida. Isso aqui caracterizaria como um arrependimento eficaz, né? Aquela situação em que você deu causa àquela lesão, mas por uma conduta sua ativa, você conseguiu evitar o resultado. Vamos ver o que as questões trazem, as alternativas. Letra A. A J não cometeu o crime porque praticou uma conduta atípica. Opa, então parece que a questão ela vai levar a gente aqui para teoria do delito, teoria do crime. O que a gente lembra? O fato ele precisa ser típico, primeiro degrau. Dotado de ilicitude, segundo degrau. E o terceiro degrau, dotado de culpabilidade. Então a gente só tem um crime depois de subir cada degrau. O que essa questão traz para a gente? Será que ela traz algo que exclui a tipicidade do fato? E quais são os elementos que a gente tem dentro do fato típico? Conduta que se liga a um resultado por um nexo de causalidade e é penalmente relevante pela tipicidade. Então, quais são os 4 elementos? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Alguma dessas 4 está presente aqui? Não teve conduta por parte de AJ? Não, ele teve a conduta de empurrar. Então, aqui a letra A está errada por quê? AJ não cometeu o crime porque praticou uma conduta atípica. Opa, a conduta de AJ ela é típica. Mas a gente vai entender o porquê que ele não vai ser punido, mas a conduta é típica. B. Apesar de praticar uma conduta ilícita, a J não cometeu crime porque agiu sem culpabilidade por ser menor de 18 anos. Opa, a conduta aqui de AJ ela não é ilícita e a gente vai entender por quê. Porque ela vai parar no segundo degrau da culpabilidade, das excludentes, no segundo degrau da teoria do crime, na ilicitude. E outra coisa, o fato dele ter 17 anos, ele pode ser inimputável, não pode ser imputado a pena, mas ele responde por ato infracional. Lembra lá, responder pelo ECA. Apesar de praticar uma conduta ilícita, a gente já sabe que não é ilícita. A J não cometeu o crime porque agiu sem culpabilidade por estar sob coação irresistível.
E aqui a gente tem a coação física irresistível, que exclui a tipicidade, e a coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade. Também não é nossa alternativa. Apesar de praticar uma conduta como típica, a conduta de AJ é típica. A J não cometeu o crime porque a conduta é justificada pela legítima defesa. E está aqui nosso gabarito, galera. Olha o que ele fez. Seu irmão vem até atacá-lo, ele sai, empurra. Quando seu irmão cai, a própria faca o perfura. Isso é caracterizado a legítima defesa? Ele se excedeu? Não. Qual foi a atitude dele? Empurrar. O fato do irmão ter caído por cima da faca é uma simples fatalidade. Então, nessa conduta, apesar de ser típico, porque ele, olha para você ver, a previsão típico, ele teve uma conduta que teve um resultado que foi ligado por um nexo causal e é penalmente relevante. Você empurrar uma pessoa e ela cair sobre uma faca é penalmente relevante. Só que a ilicitude da conduta está afastada. Então, aqui está o nosso gabarito, letra D. Letra E. A J não cometeu crime porque a conduta é justificada pelo estado de necessidade exculpante? Primeiro, aqui a gente sabe que a excludente de ilicitude que é aplicada nesse caso concreto qual que é? Legítima defesa, exatamente. Então a E também não é nossa resposta. Galera, esse é o perfil que a gente tem que trabalhar. Não é que chegar e falar para vocês, olha, a resposta é a letra D. Não, a gente vai entender passo a passo, cada questão, buscar os erros para que a gente possa compreender uma futura questão perguntando exatamente as alternativas que sejam erradas. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa primeira questão aí e vamos para cima. Vamos lá. 2. Segundo o Código Penal brasileiro, o crime é considerado tentado quando? O professor já está, segunda questão já está lendo errado. Vamos lá. Iter crimes, galera, o que a gente precisa passar? Cogitação nunca é punível. Atos preparatórios, salvo se constituir crime próprio, também não é punível. Como assim, professor? Se eu quero matar uma pessoa e eu compro uma arma como atos preparatórios, eu não posso responder por tentativa de homicídio, mas eu posso responder por porte ilegal de arma de fogo, beleza? Então, preparação. O terceiro passo do nosso caminho do crime é a execução. E dentro da execução a gente tem dois caminhos. Ou o crime ele vai ser consumado, reunindo nele todos os elementos do artigo, do elemento constitutivo de crime, todos os elementos, o crime está perfeito, a gente reuniu tudo que a gente espera nele para a gente ter o crime consumado, ou a gente vai ter o crime na modalidade tentada, que é quando? Vamos procurar a alternativa aqui, ó. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, exatamente. O crime ele não vai se consumar porque algo externo à vontade do agente vai acontecer. Seja porque ele vai escutar um barulho e ele vai correr, porque chegou a polícia que ele vai correr, porque ele não conseguiu consumar o crime porque faltou aptidão da parte da conduta dele. Algo externo à sua própria vontade vai acontecer para que ele não se consume o crime. Então, de cara, a gente já tem um gabarito aqui na letra A. Vamos eliminar as outras. O agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução? Galera, se o agente age voluntariamente para desistir, é desistência voluntária e ele só vai responder pelos atos então praticados. Então imagina o seguinte, eu atiro no meu desafeto, ele cai no chão e eu chego e posso concluir o crime, consumar o crime com mais disparos e eu desisto voluntariamente, nada me forçou, vou embora e ele não vem a morrer. Vou responder pelo quê? Lesão corporal. Porque eu vou responder pelos atos até então praticados. Beleza? Não é nossa B. C. O agente voluntariamente impede que o resultado se produza. De novo, voluntariamente. Se ele impede que o resultado se produza, que talvez caracterizaria o quê? Um arrependimento posterior. Ele atirou na pessoa, pegou ela e levou para o médico e aí ela não veio a óbito. Então, ele impede que o resultado se produza. Também não caracteriza o instituto da tentativa. D. O agente repara o dano ou restitui a coisa à vítima. Bom, a gente sabe que isso não tem nada em correlação com a tentativa. Nele se reúne todos os elementos da sua definição legal. Isso aqui não é o crime consumado? Que eu falei para vocês? Aqui, se a pergunta perguntasse sobre o crime consumado, nossa assertiva era a letra E. Então, sobre o crime tentado, nossa resposta é a letra A. Iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Beleza? Essa questãozinha mais tranquila, eu sei que vocês tiraram de letra. Vamos lá. 3. A omissão prevista no Código Penal brasileiro é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe àquele que, quem é que deve e pode agir? Quem é que tem o dever de agir quando ele pode? Claro que se aquilo não for gerar um risco também para a sua integridade física. Com seu comportamento criou o risco da ocorrência? Totalmente fora, galera. Tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Olha, vamos pensar aqui. Quem é que deve agir?
Sobre o recém-nascido, a criança, o pai. Profissão, o bombeiro, por exemplo, que tem obrigação, o médico que tem obrigação de prestar um socorro. Quem assume a obrigação, ó, quem devia poder agir, tenha por lei a obrigação de cuidar de proteção ou vigilância. O salva-vidas, que ele é contratado para tomar conta da piscina, ele também é um garantidor. Então aqui são essas pessoas que têm por lei a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Nossa resposta é a letra B. Agiu de forma prudente, mas sem sucesso no resultado? Poxa, se a pessoa agiu de forma prudente, ele agiu dentro do que a gente espera dele, ele foi prudente. Aqui talvez seria imprudente, né? Que aí seria um dos elementos da culpa. Mesmo sem dar causa ao risco da ocorrência, deixou de agir. Então aqui seria um particular que nada tem com isso. Ali talvez configuraria uma missão de socorro nessa situação. Ainda que de outra forma, não assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Não assumiu. Se fosse, ainda que de outra forma, assumiu a responsabilidade, aí sim, o não aqui torna a questão errada. Questãozinha 3 aí, a gente já marcou letra B aí. 4. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Professor, e esse português? Vamos lá. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Apresenta-se como causa de excludente de ilicitude e aqui a gente vai completar aí a lacuna. Qual que é a nossa excludente de ilicitude? Eu tenho certeza que a galera já matou aí exercício regular de direito. Vamos lembrar as 4? Vamos? Estado de necessidade, vem comigo. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. E se a prova for sacana e virar e falar assim, candidato, qual que é uma causa supralegal de excludente de ilicitude? Você, aluno do FX, vai tirar de letra, vai falar assim, consentimento do ofendido. A doutrina ela já entende que o consentimento do ofendido exclui a ilicitude da conduta. Mas as 4 que a gente tem no Código Penal, respectivamente previstas lá no artigo 23, inciso 1, 2 e 3, são essas 4 que a gente acabou de listar. Galera, e por que não são as outras assertivas? Vamos lá. B. Imputabilidade. Aqui tem relação com a culpabilidade, não com a ilicitude. Coação moral irresistível. Culpabilidade. Obediência hierárquica. E aqui, para ficar mais completo, vamos completar? A ordem não manifestamente legal. Então, aqui as outras 3 opções a gente sabe que a gente tem excludentes de culpabilidade, não de ilicitude. Bacana? Todo mundo conseguiu acompanhar? Todo mundo está aqui junto com a gente? Vamos lá.